Ó meu Senhor da glória, te louvamos, ó Deus, mais uma vez nessa noite, ó Pai, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, corações e mentes, que possamos ser abençoados por Ti, ó Deus. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, e que possamos ser abençoados através do poder da Tua palavra e sermos alimentar do Senhor, para que possamos prosseguir a caminhada. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 13, versículo 5 em diante, diz assim: E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão, as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava alguém o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vem sentar. Uma coisa que me chamou a atenção nesse texto é que um homem que era procônsul, esse homem, ele tinha grande autoridade, esse homem, ele tinha um grande poder, uma grande importância, esse homem tinha, né? Esse procônsul, né? Ele era uma pessoa com bastante responsabilidade, e a Bíblia fala uma coisa sobre ele. A Bíblia fala que esse procônsul, ele era um homem prudente. Ele era prudente, esse procônsul. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala outra coisa, né? A Bíblia fala que ele andava junto com ele, colado nele o tempo todo, andava endemoniado. Foi o que a gente acabou de ler. Andava um endemoniado, né? Chamado Bar-Jesus, mágico, né? Mágico nessa época era endemoniado, era Satanás, falso profeta, né? O nome dele, né, era Elimas. O nome desse, chamavam ele de Bar-Jesus, mas o nome dele era Elimas. E ele era alguém endemoniado, que andava junto com esse procônsul, que mesmo sendo prudente, tinha um endemoniado colado a ele. E aí o que acontece? O que acontece? A palavra de Deus começa a chegar para esse procônsul. Começa a ser pregada a palavra de Deus para ele.
Esse procônsul, ele demonstra interesse, porque diz que ele procurava muito, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, ou seja, ele queria ouvir a palavra de Deus, só que tinha um endemoniado do lado dele que atrapalhava. Então, qual foi a função de Paulo? A função de Paulo foi arrancar esse endemoniado de perto dele. Arrancar esse endemoniado de perto dele. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender nessa noite, irmão. Porque nós precisamos deixar Deus arrancar os endemoniados que nos cercam. Nós temos que entender que a gente às vezes é prudente, a gente às vezes é de Deus, às vezes a gente está com o coração aberto, às vezes é muito bom, mas existem endemoniados que necessitam ser arrancados fora, que necessitam ser tirados da nossa vida. Por quê? Porque vai atrapalhar a nossa caminhada, vai atrapalhar eu ouvir a Jesus, vai atrapalhar eu aceitar a palavra, vai atrapalhar eu caminhar. Então, é necessário que Deus arranque esses demônios de perto de nós. É necessário. Porque nada e ninguém pode atrapalhar a palavra de Deus chegar até você. Nada e ninguém pode atrapalhar a tua caminhada com Jesus. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser o que o diabo for. Se é demônio, Deus tira. Se é demônio, Deus arranca. Por quê? Porque senão vai fazer você perder o caminho. Porque senão vai fazer você errar. Vai fazer você pecar. E aí vai atrapalhar o teu andar com Jesus. E aí é necessário Deus arrancar fora. Porque enquanto esses demônios estiverem cercando, a gente não vai conseguir prosseguir. A gente não vai conseguir vencer. A gente não vai conseguir andar para frente. Então, nós temos que tomar cuidado, irmão, com quem que nós estamos andando. Com quem está andando lado a lado com a gente. O procônsul era um homem prudente. Era um homem com certeza rico. Era um homem de importância. Mas era um homem que tinha um demônio do lado dele. E que estava impedindo de avançar no espiritual. E sabe, irmãos, tudo na nossa vida, eu já ensinei isso aqui, começa no espiritual. Eu já falei isso aqui. Não existe vida organizada no físico se o espiritual não estiver organizado. Se o nosso espiritual estiver bagunçado, o nosso mundo físico vai estar bagunçado. A nossa vida vai estar bagunçada. Então, tudo começa pelo espiritual. E aí o procônsul estava ouvindo a palavra. Ele estava começando a ser ensinada a palavra. E ele estava querendo aprender a palavra. Mas tinha um endemoniado que estava atrapalhando. Tinha um endemoniado que estava no caminho. E os endemoniados, eles não deixam a nossa vida ir para frente. Os endemoniados não deixa a gente avançar no espiritual, não deixa a gente crescer, não deixa. Aí eu estava meditando essa palavra e me veio lembrar de Saul. A Bíblia fala que Saul tinha um pajem de arma. O pajem de arma era alguém que andava com Saul o tempo todo. O que aconteceu? Saul ficou endemoniado. O final de Saul foi o que? Se matando. O que aconteceu com o pajem de arma? O pajem de arma se matou também. Agora, por que o pajem de arma se matou?
Porque eu estou endemoniado, irmão. Saul era rei. Saul era alguém de autoridade, mas Saul estava endemoniado. E aí o que aconteceu? Saul se mata, o pai de arma se mata. Saul já endemoniado, seu filho Jonatas não contava as coisas do seu pai. Jonatas, ele andava com Davi, mas não andava com Saul, que era seu pai e seu sangue. Jonatas era amigo de Davi. A Bíblia fala que Jonatas amava Davi, mas Jonatas não falava nada para o seu pai. Jonatas fazia as coisas escondidas do pai, porque sabia que o pai ia impedir as coisas de Deus. Sabia que o pai dele ia ser um impedimento para as coisas de Deus. A união de Jonatas com Davi teve frutos até depois que Jonatas morre, porque Mefibosete, filho de Jonatas, estava lá mendigando lá em Lodebar, e Davi se lembra e manda chamar o filho de Jonatas para sentar na mesa com o rei. Para você ver a importância de quem está lado a lado, irmão. Porque vai ter pessoas, ele fala uma coisa, que até hoje em dia, às vezes encontra alguém na rua, alguém assim que fez alguma coisa com meu sogro, que trabalhou com meu sogro fez trabalho. Até hoje em dia, pessoas encontram ela e falam de quão grande homem foi meu sogro, de como meu sogro foi bom, de como meu sogro foi honesto, de como meu sogro era isso, era aquilo. Por quê, irmão? Um testemunho que o homem deu. Até depois de morto, uma pessoa que viveu no espiritual, até depois de morto, a pessoa dá bom testemunho. E aí o que acontece? Pelo grande testemunho de homem de Deus que foi Jonatas, Davi se lembrou de Jonatas e manda chamar Mefibosete. Para você ver a importância que tem, quem está lado a lado com a gente. E às vezes o diabo, ele bota pessoas infiltradas para nos prejudicar. Às vezes é uma amizade, às vezes é uma pessoa que não sai da nossa casa, às vezes é uma pessoa mas está ali infiltrada pelo diabo para poder ficar atrás da nossa vida. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Se você for ver, muitos casamentos se acabam porque a melhor amiga da esposa levou o marido. Frequentava a minha casa, vivia na minha casa, quase morava na minha casa, no final levou meu marido. São demônios infiltrados para fazer a gente não conseguir caminhar, para fazer com que a gente não consiga vencer. E sabe, e nós temos que deixar Jesus trabalhar e arrancar esse pessoal de perto de nós, esse pessoal que impede o evangelho de prosseguir, esse pessoal que impede a gente crescer, que impede a nossa vida avançar, que impede de a gente ter uma vida de comunhão com Deus, de paz. E aqui está um exemplo.
Aqui está um exemplo. Paulo teve que arrancar de perto desse homem. Esse homem, ele era cheio de virtude, ele tinha prudência. Agora você vê como é que já abençoou um homem prudente, ainda tinha um demônio do lado dele. Prudente, mas ainda tinha alguém demoniado do lado dele. Então muitas das vezes nós temos que deixar Deus trabalhar. Muitas das vezes nós temos que deixar Deus afastar de nós essas pessoas que impedem o Evangelho. Nada nem ninguém pode impedir o Evangelho na nossa vida. Nada nem ninguém pode impedir o nosso crescimento diante de Deus. Nada e ninguém é mais importante que Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus quer entrar em nós e quer fazer mudança a cada dia mais e quer fazer com que nós venhamos a crescer. E esses demônios, eles nos puxam para baixo o tempo todo. Eles nos fazem pecar o tempo todo. Eles fazem a gente errar o tempo todo, impedindo que a palavra de Deus se faça verdade na nossa vida. Nós vemos na Bíblia, né, quão maravilhoso é tu saber com quem você anda. Eliseu só foi quem foi porque ele andou com Elias o tempo todo. Até Elias ser arrebatado, Eliseu não saiu do lado de Elias. Eliseu só foi o grande homem que ele foi de Deus porque ele andou junto com Elias. Isso fez dele um grande homem de Deus. E é isso que nós temos que entender. Nós temos que nos ajuntar com quem quer viver uma vida espiritual, com quem quer. É lógico que você no seu dia a dia você vai lidar com macumbeiro, você vai lidar com católico, você vai lidar com ateu, você vai lidar com uma série de gente. E você não vai dar as costas para esse pessoal porque eles são isso, aquilo, outro. Eu estou falando de andar junto. Eu estou falando de ficar em cima. Eu estou falando de querer se meter. Eu estou falando de ficar pedindo ou fazendo coisas que façam com que você erre diante de Deus. É isso que eu estou falando. Paulo, ele começa a ensinar. Só que Paulo, ele já nota, porque no versículo 8 fala: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Ou seja, o demoniado estava atrapalhando a palavra de Deus, a espiritualidade do procônsul. Paulo, ele nota isso. Cheio do Espírito Santo, Paulo vai lá e acaba com a brincadeira. Paulo acaba com a brincadeira porque o homem precisava aprender a palavra. O homem estava sedento pela palavra. O homem queria a palavra. E tinha algo atrapalhando. Apesar de ser prudente, apesar de ser um homem altamente instruído, capacitado, inteligente, ele tinha o demoniado do lado dele. E para poder a vida dele andar, esse demoniado tinha que ser arrancado fora. Então que nessa noite, irmão, de quinta-feira da restauração, tem muita gente procurando restauração de coisas que se quebraram por causa de demônios, irmão. Demônios. Tem muita gente que hoje está acharcado nas drogas, está
entalacrado nas drogas, porque tinha um demônio do lado. E esse demônio que andava do lado fez com que essa pessoa se afundasse em droga. Tem muita gente que hoje está com pistola, fuzil na boca de fumo, porque existia um demônio que andava colado com essa pessoa e acabou persuadindo essa pessoa a trabalhar no tráfico. Sabe, irmão, eu estou vendo um rapaz que eu conheço, não vou falar o nome, porque eu não sei se ele pode assistir o culto, sei lá. Eu conheço há muitos e muitos anos na igreja que eu era, muitos e muitos anos. Eu estava mostrando para ele os stories dele, a tristeza que dá no meu coração. Um músico toca instrumento de sopro, ele toca saxofone. Eu vi quando ele estava aprendendo, lá na igreja a tocar o sax. Ele aprendeu a tocar o sax na igreja, virou um baita de um músico. O cara toca muito sax. Além de músico, ele é fotógrafo profissional. Começou a andar com demônio, porque a verdade é essa, começou a andar com demônio. Largou a mulher com mais uns 2 filhos e hoje está dentro de uma favela portando um fuzil e rendendo homenagem ao Comando Vermelho. Ele está no Facebook falando abertamente, né? Agradecendo ao pastor, que é o pastor da igreja que eu fui, agradecendo o filho do pastor, que também é um pastor e tal, falando, mas falou que ele é cria do CV, que só quando entra no CV só sai morto, que não tem essa, não pode voltar para trás, e que agora ele é funcionário de lá. Aí posta vídeo ele fumando cigarro de maconha do tamanho do mundo, posta vídeo dele na madrugada dentro do baile funk. E aí você vê o que o endemoniado faz na vida de uma pessoa, irmão. Um rapaz ali alicerçado na igreja, um rapaz em cima do altar tocando o seu instrumento musical, cantando no coral da igreja. Aí eu vi um vídeo dele tocando sax no baile funk da comunidade. O mesmo instrumento que tocava na igreja está agora tocando num baile de favela. Olha o que faz a gente deixar um demônio próximo do nosso lado. Deixou mulher com 2 filhos pequenos. Ele não é um menino, deve ter quase uns 40 anos. Está todo arrebentado, está com problema de saúde, ele mesmo bota água com problema de saúde. Eu não vou nem falar qual é o problema de saúde dele, porque se ele ver, vai ser briga com ele. Mas ele está com alguns problemas de saúde, está todo arrebentado. Meu dia ele postou ele na casa de uma mulher que é uma irmãzinha de oração, que cantou os corinhos de fogo para ele, orou na cabeça dele, mas só Jesus ali. Só Jesus ali. Um rapaz alicerçado na igreja. Um rapaz firmado na igreja. Aí como é que acontece isso? Acontece isso quando eu decido caminhar lado a lado com o endemoniado. Quando eu decido caminhar ombro a ombro com o endemoniado. Porque se Deus não chega a tempo e arranca, o demônio arranca a pessoa de dentro da igreja. Tudo porque ele decidiu andar com quem não tinha nada de Jesus, pelo contrário. Aí agora ele bota muita postagem, é muitos stories que ele coloca. E eu, irmão, eu não sou nem de ver stories. Eu não vejo stories de ninguém, irmão. Não entro em stories de ninguém, não é por nada não. Eu não sou como eu mesmo, boto stories lá de vez em quando. Não boto sempre, mas eu boto de vez em quando, o pessoal vê. Mas eu mesmo não vejo história de ninguém, nem no Zap, nem no Facebook, eu não sou de ver.
Mas quando eu olhei a fotinho pequena daquele rapaz, do jeito que ele estava, eu falei, o quê? Não é esse rapaz não. Aí eu comecei a acompanhar os stories dele. Comecei a acompanhar os stories dele e vendo o dia a dia dele, irmão, é de botar a mão na cabeça. Hoje estava vendo lá, ele com a garrafa de Heineken na mão, cerveja e tal, e falam lá que ele gosta de serva mesmo, que não sei o que os crentes, aí ele fica batendo nos crentes, falando mal dos crentes, porque assim, quem está no pecado. Quem está no pecado, ele quer estar no pecado, mas não quer que você discorde dele. Ele não quer que você fale que ele está errado. Entendeu? E aí o que acontece? Está lá, com a vida encalacrada na mão de Satanás, tudo porque decidiu andar com quem não tinha nada de Deus. E é isso que Deus quer que a gente entenda hoje, irmãos. É hora de arrancar tudo aquilo que impede o agir de Deus na tua vida. Tudo aquilo que impede Deus trabalhar na tua vida. Por quê? Porque pode te levar para o buraco, sim. Porque pode impedir de você chegar, sim. Pode impedir. E aí, às vezes, a gente pode estar pedindo restauração em alguma coisa, que a culpa é a culpa de nós estarmos andando com quem não é para andar. E aí faz com que a gente perca aquilo que poderia não ter perdido. E aí hoje está aqui buscando restauração. Então, que nós possamos, a minha oração hoje, aqui no culto, vai ser para que Deus limpe na nossa vida. Limpe na nossa vida tudo aquilo que impeça o agir de Deus. Limpe. Seja o que for, não seja o que for. Mas que Deus venha na frente, que Deus venha reinar em nós, que Deus venha reinar na nossa vida, sem impedimento algum. Eu tenho um amigo que não é cristão, mas é um amigo do Evangelho. Ele tem uma loja muito famosa. Ele tem uma loja lá em Anchieta muito famosa que vende pipa, uma loja enorme. E ele abre a loja dele, ele faz o story no Instagram e fala assim: Senhor, arranca toda a pedra de tropeço do nosso caminho. Olha a ação do cara que nem cristão é. O cara abre a loja, todo o lema dele, o slogan dele, da loja dele, o slogan da loja dele ele abrir a loja, todo dia ele abre a loja, aponta para o letreiro da loja dele e fala assim: Senhor, arranca de mim toda a pedra de tropeço da minha vida, arranca toda a pedra de tropeço. Olha a ação do cara. Aí tu vai ver, o cara tem maior lojão. Tem que ver a loja do cara. O cara vende uma coisa enorme, mas não tem um dia que ele não abre a loja, ele vai para a porta da loja, para debaixo do letreiro, aponta para o letreiro e pede a Deus para arrancar toda a pedra de tropeço do caminho dele. E esse tem que ser o nosso pedido, irmão, como cristão. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, que tudo aquilo que me faça tropeçar, que tudo aquilo que impeça a palavra de Deus a ser realizada na minha vida, seja arrancada de mim, seja arrancada na minha vida. Para quê? Para que a minha vida vá fluir, para que as coisas possam acontecer, para que eu venha crescer no espiritual, para que eu venha crescer como ser humano, para que eu venha crescer no teu evangelho. Esse é o nosso pedido hoje, irmão. Para que venha haver mudança na nossa vida. Para que venha haver mudança na nossa vida. Que nós possamos entender isso nessa noite. Que nós possamos compreender que nada nem ninguém é maior do que Deus para impedir o agir dele na nossa vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, que agora eu vou orar.